Ok, vamos lá, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião do núcleo da articulação brasileira. O pessoal insiste em falar só economia de Francisco e Clara, que já está bom, lógico, né? Mas é a nossa articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, né? Hoje é dia 5 de março, né? E temos aí uma pauta legal para ser conversada. Eu peço para que, na medida do possível, o pessoal mantenha os microfones desligados, porque às vezes dá uma interferência, tá? Bom, eu coloquei lá no WhatsApp, né, uma relação de itens e vamos ver aqui que a gente pode comentar a respeito, né? Opa, ó, o Silvio está chegando. Alô, Silvio. Boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando agora, meu amigo. Ô, Silvio, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que maravilha. Graças a Deus. Grande abraço para todos. Tá ótimo, então. Eu estou começando aqui a discorrer sobre a pauta, né? O primeiro item da pauta, né, é sobre o Pacto pela Vida na Baixada Santista. Eu já relatei alguma coisa, né, lá no grupo do WhatsApp, que foi feita uma reunião, né, lá com o Dom Tarcísio, o bispo diocesano. Foi no Conceição também. Ai, que maravilha, só um minutinho, deixa eu pôr aqui. Bacana. Ô, Conceição, tudo bem? Bacana, obrigado aí pela presença. Deixa eu já falar. Nós já está gravando, né? Nós começamos há pouco. O Inácio disse que não poderá participar porque ele está com febre. Enfim, não sabe bem o porquê, mas está se cuidando, né? E a Valéria Fumes acabou de sair da reunião porque ela estava lá com outros compromissos e teve que sair. Ela estava com a intenção de participar, mas, enfim, não foi possível ela continuar, tá bom? Só para justificar aí a ausência desses dois. Em relação à pauta, estava comentando lá sobre o Pacto pela Vida na Baixada Santista, né? Então, tivemos a reunião do dia 26, né, na sexta-feira passada, que foi logo após, né, o lançamento, aquele ato público de lançamento, dia 23, né? O bispo, ele convidou, né, a gente para essa reunião. Não era nem muito pelo pacto, né? Foi mais por conta de uma solicitação que a gente já tinha feito em relação a um contato com a universidade, né? Com a Unisantos. E essa reunião foi com o professor Medina, né? O reitor da Unisantos, e aproveitou-se essa reunião também para conversarmos um pouco sobre o pacto, né? Então, foi definido em relação ao pacto, né, que seria encaminhado uma carta a todas as entidades. Valdo, só uma coisa para a gente exercitar, né? Se a reunião era uma reunião, o objetivo dela, que a gente havia pedido para o bispo há muito tempo já, né, alguns meses, era uma reunião para tratar de assuntos junto à universidade. Isso. Para isso parece que houve um ruído, é por isso que a gente precisa aprender, né? Parece que houve um ruído que isso não foi comunicado ao Medina, né? Medina veio para a reunião achando que era uma continuidade do pacto, né, da primeira reunião do dia 23, né? Quando na verdade não era uma reunião para conversar com ele, para ver o envolvimento que a gente poderia ter da Unisantos. Então, apenas para a gente... Mas houve um mal-entendido aí na maneira da gente se comunicar, né? Esse aqui é a verdade. Na verdade, a gente foi convidado para a reunião, né? E houve, de fato, esse ruído, alguma coisa assim, algum equívoco, né, na comunicação entre o Célio e a diocese, mas depois, durante a própria reunião, isso daí foi pacificado, né? No final a reunião foi bastante proveitosa, enfim, né?
Mas, então, em relação ao pacto, já que, né, o assunto desse item da pauta dessa nossa reunião de agora, né, sobre o pacto, então, ficou assim, seria feita uma carta, aliás, já foi feita essa carta, né, que foi encaminhada para cada representante de cada movimento, de cada entidade, né, eu, pelo núcleo, já recebi, e questionando, colocando duas questões. A primeira, como é que a entidade ou movimento, né, ela tem se posicionado e o que tem feito em relação às 6 medidas prioritárias, né, que constam lá no Pacto pela Vida. Essa seria uma primeira questão. E a segunda é que, nesse momento de pandemia, né, que ações urgentes, né, cada entidade, cada movimento está realizando, está se engajando para justamente minimizar os impactos, principalmente em relação à população mais vulnerável, né? Então, foi lançado aí esses questionamentos. Está sendo marcada uma nova reunião lá para a última semana de março, se eu não me engano, né? Onde, então, a gente vai analisar as respostas e fazer também um debate junto com todas as entidades signatárias, né? Então, esse encaminhamento, a princípio, que está sendo dado, né? Já está praticamente certo, né? A nossa participação, né, da Diocese e do Fórum Social na reunião do CONDESB, né, que é do Conselho Metropolitano aqui, que envolve as prefeituras da região. E então vamos aproveitar esse ensejo para apresentar o manifesto e tentar obter o compromisso, né, das prefeituras para que eles adiram, não somente adiram, né, mas se sensibilizem e estabeleçam as políticas, né, os movimentos necessários, as ações, né, administrativas para que esse recrudescimento, né, da pandemia seja enfrentado adequadamente, né? Tanto por ocasião do lançamento do ato público quanto agora, foi feita uma matéria, né, na mídia local, aí na tribuna, e que, de certa forma, tem se procurado uma visibilidade, né? Inclusive, nessa última entrevista, que teve a participação da Alciele, pelo Fórum da Economia Solidária, né, representando, vamos dizer assim, as entidades, né, que são signatárias do documento, e também o bispo, né? Então, basicamente, eles fizeram os dois, né, fizeram um breve relato disso tudo, e que agora lançaram assim, né, também, quem quisesse se tornar signatário do documento, para entrar em contato lá com a comunicação da Diocese, né, para que então fosse incluído no rol das entidades signatárias, tá? É assim, pessoal, é um movimento importante, né, que está aí começando a ganhar mais visibilidade. Opa, quem tem... o Tomil está entrando, só um minutinho. E que, então, na medida do necessário, vamos continuar participando, logicamente, né, e cada vez mais estimulando e incentivando todas as ações. Ô, Tomil, professor Tomil, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado aí pela presença. Tomil, não precisa professor. Tomil. Ah, tá. É verdade, aqui só tem professor, eu estou lascado. Só eu que não sou professor aqui. O Baldo, só um minutinho só. Eu acabei de sair de uma reunião, tá? Tudo bem. Você sabe quando começam as aulas, tá? Eu vou tomar uma água, pegar uma água, mas eu vou participar. Mas eu não sei se essa reunião vai muito longe. Nada. O compromisso é uma horinha. Tá bom, eu vou tomar uma água. Não, ela é muito importante. É que eu preciso, para me organizar, que essa reunião que eu participei agora, ela tem a ver com a faculdade e não estava prevista. Desculpe, tá? Tá bom, não tem problema. 3h30 de conversa, tá? Nossa Senhora. Tá bom? Deixa eu só tomar uma aguinha e já. Vai lá.
Tá ótimo também. Então, em relação ao pacto, né, vamos ver se a gente consegue, né, de acordo com aquilo que a gente tinha pensado, que ele ganhe essa abrangência, né, para enfrentar esses momentos. Agora, cá entre nós, né, só um comentário, eu estou bastante admirado, sinceramente, e satisfeito, né, com o compromisso que o bispo tem apresentado, né, em relação a essa iniciativa, né? Logicamente, a iniciativa partiu dele próprio, né, e contou de imediato com o nosso apoio, né, em colaboração até no próprio manifesto, né? Tivemos uma participação importante e decisiva mesmo, né, na elaboração desse documento. Mas, assim, ele está pegando como um compromisso real. A própria comunicação da diocese, internamente a igreja, né, tem feito bastante destaques, né, os informativos internos, né, têm procurado manter os leigos da igreja, né, vamos dizer assim, informados adequadamente, né? Então, é uma mobilização que se pretende ganhar corpo, não somente na sociedade, né, mas, assim, o bispo está aproveitando bem a oportunidade para, internamente, a igreja também haver a mobilização possível, né? Enfim, tá? Bom, alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Senão a gente já passa para outro. É o primeiro item da nossa pauta, é o Pacto pela Vida na Baixada Santista. Eu estava procurando aqui no nosso Zap e não vi a carta. Você não postou a carta no Zap? Que carta? A carta, você disse que você já recebeu a carta. Não, recebi por e-mail, foi agora, Pascoal. A carta recebi agora. Isso, foi por e-mail, foi por e-mail. Não, perfeito. Não, perfeito, me desculpe, é isso mesmo. Eu estava procurando aqui, que às vezes... É verdade. Às vezes eu dou uma desligada firme nessa história de Zap. E é bom, viu? Às vezes dá uma desligada. Com certeza. Todos nós, em algum momento, fazemos isso. Bom, mas enfim. Então tá. Se ninguém tem nada para perguntar, vamos para o mapa da desigualdade. Então, nessa reunião, o bispo, né, o assunto que, de fato, dominou foi do mapa da desigualdade, né? Que seria, assim, o objetivo primeiro, né, dessa reunião, que nem o Pascoal falou, que a gente já tinha solicitado desde o ano passado, né? Na verdade, não era para ser só esse assunto, né? A gente tinha 3 assuntos, pelo menos, mas só deu tempo para tratar esses 2, vamos dizer assim, né? O primeiro era o mapa da desigualdade, o segundo, a economia de Francisco e Clara, né? E o terceiro era até como a comunicação da universidade poderia colaborar com todas essas nossas iniciativas, tá? Bom, mas enfim, o Pascoal fez uma explanação, né, sobre a ideia em si, e depois o Medina mesmo, ele tomando a palavra, ele falou, não, que a ideia é uma ideia perseguida, né, pela Unisantos, que o professor Tomil já tinha feito um trabalho, né, o Tomil ali já tinha até compartilhado conosco, né, esse trabalho, né, foi postado até no nosso grupo do WhatsApp, né, e citou também lá, se não me engano, grão de trigo, né, uma outra iniciativa, eu não sei se está alinhada com a mesma sua, Tomil, mas que era a professora Dalva também que estava envolvida, enfim, mas foi assim, muito interessante, né, a forma como ele abordou o assunto e se comprometendo a desenvolver, né, a Unisantos desenvolver, porque, que nem o Pascoal coloca, né, tem que ter uma instituição, né, tem que ter uma entidade, tem que ter, enfim, uma forma de alguém assumir isso e depois dar continuidade, né, senão fica uma coisa assim, faz uma vez, bom, beleza, tal. É que nem a rede Nossa São Paulo, né? Que acho que 8, 9 anos, né, Pascoal? Que eles já estão fazendo. 9 anos já. 9 anos, né?
começou lá de uma maneira assim, né, modesta, e hoje, nossa, é algo consolidado que serve muito, né, para a gestão pública, para pesquisadores, enfim, para quem quiser se utilizar de todas essas informações, né. Ele citou também que algo nesse sentido, né, a própria diocese já tinha solicitado, né, junto à Unisantos para desenvolver essa temática, e ele mesmo, na oportunidade, falou, inclusive, eu confesso que estamos um pouco atrasados nesse sentido, né, mas agora, com todos esses novos insights, vamos dizer assim, né, ele publicamente se comprometeu, né? Então, vamos aguardar agora, né? Com certeza. E ele citou, viu, Tomil? Não, que ele até, num determinado momento, falou assim, inclusive, o professor Tomil, eu já solicitei a ele que participe, né? Até da economia de Francisco, eu não sei se foi bem assim, mas ele até falou, né? Falei, bom, beleza, tá bom, né? Mostrando assim um interesse até anterior em relação a isso, né? Mas é isso, a princípio é isso. Vamos agora aguardar o desdobramento. Pascoal, você que participou lá da reunião, você quer complementar alguma coisa? Não, eu não tenho nada. Acho que você falou tudo o que interessava e o que eu espero é que isso venha a acontecer aí o mais rápido possível, né? Houve aí os dezenas de professores que podem, coordenadores, tal, que podem colaborar. Como ele mesmo falou, eu nem sabia que são 33 cursos. Eu achei que tinha diminuído muito o número de cursos na Unisantos. Pelo jeito, não diminuiu nada, ou se diminuiu muito pouco. Então, essa quantidade de cursos, essa diversidade de cursos, pode dar você pode conseguir fazer um mapa da desigualdade com muita qualidade, né? Ok. A única coisa que eu lastimo, já vou passar a palavra para o Tomil, é assim, como a reunião não era nossa, né? Eu não gravei, né? E nem propus a gravação, né? Mas deveria ter gravado. Mas tudo bem. Tomil, por favor, faça as suas considerações. Então, não, eu queria saber, o Pascoal, você participou também, né, Ubaldo, da reunião, né? Se o professor Medina, ele agendou alguma reunião, amarrou alguma coisa? Não. Só fez esse... veja bem, tinha várias pessoas, né? Estava o bispo, estava o padre Valdeci do vicariato, né? Estava a gente, estava a assessoria de comunicação da diocese, né? Quer dizer, foi assim, foi um compromisso público, né? Que ele assumiu, né? Embora um grupo pequeno, né? Mas assim, não chegou a pegar e marcar nada assim, não. Não, mas porque a universidade absorve muito, tanta atividade, o Medina, não? E somente agora, no começo do semestre, né? Então, se... Ele precisa colocar o Guiz em alguém lá, né? Ele precisa reunir, né? Eu pedi a Dalva, parece que é muito próximo a ele, né? A Dalva, né? Que acompanha mais próximo as atividades dele, né? Conversa direto com ele. Eu pedi, ela parece que vai marcar aí uma conversa, uma reunião, né? E aí, quem sabe, não sei se vou pedir para ela, dependendo, se for falar sobre a questão do mapa da desigualdade, né? Colocar o Pascoal também, né? Porque ele convidou, né, Pascoal? Sim, convidou. Claro, convidou o Pascoal. Claro. Eu fiquei sabendo disso, Baldo, por causa do seu relato no grupo. Sim. Porque eu devia ter participado naquele dia, mas acontece que a universidade, para você ver, nós professores, quando começam as aulas, a gente é tão absorvido. Sim, tá? sim. São poucas turmas. A católica é o seguinte, é diferente das outras faculdades, porque
a gente é absorvido com tanta atividade, ganhando menos, mas a gente acaba se dando muito lá, então a gente fica, olha, se não organizar, não dar uma planejadinha nas atividades, não, a gente só fica voltado para as aulas, acredita? A gente esquece até a nossa vida. Como todo professor. O professor, de uma forma geral, o seu fundamental, o médio, ele acaba esquecendo até a sua vida pessoal, se dedicando só às atividades docentes, né? Sim, sim. E o professor da Católica não foge disso. Então, é necessário estarmos... Eu vou falar com a Dalva, em ter contato com o Pascoal, né? Para a gente estar amarrando isso, né, Pascoal? Não é? Uma reunião com ele, para amarrar, porque senão a coisa fica muito solta. E o professor Medina... Ele é um cara muito, mas muito ocupado, entendeu? E aí o que acontece é o seguinte, ficou naquela reunião, aí, poxa, a outra não sabe quando vai ser, no final da pandemia, ou quando todo mundo for vacinado, então a gente não sabe. Não. Então, bom. Mas, de qualquer maneira, já valeu pelo posicionamento, né? Ele chegou até a citar que, recentemente, ele esteve em reunião com uma secretaria da Prefeitura de Santos, né? Falando sobre como é que estava lá o mapeamento de georreferenciamento da cidade e tal, que isso auxiliaria e muito, né? A questão do mapa da desigualdade. Enfim, foi um posicionamento muito interessante. Nós gostamos muito. Vamos ver agora, né? Vamos ver agora o desdobramento. Vai precisar entrar em contato com as outras cidades da Baixada, né? A gente não pode esquecer disso, né? Que não é só Santos, né? É a região, é a Baixada toda. E a gente precisa, enfim, ter um relacionamento bom com o pessoal dessas cidades aí para que eles possam fornecer as informações para a gente. Porque eu acho que é extremamente simples de fazer. O que tem que fazer é ter continuidade, né? Continuidade. Não pode ser com base no voluntariado, porque é coisa para sempre, né? E o voluntariado é uma coisa, principalmente para iniciar. Depois eu não sei, pode ser até que o voluntariado sirva, né? Mas para iniciar, aí o Medina falou que, inclusive, tem quadros, viu, Tomil? Ele falou que tem lá os quadros dentro da universidade. Pesquisadores, né? Que são pessoal remunerado. Eu acho que isso é ótimo. Não, o que acontecia é isso. Já éramos remunerados, né? Foi parado tudo no começo da pandemia, não? Sim. E aí, assim, tanto que pesquisas estão todas paradas. Sim. Todas paradas. Entendeu? Então, nós estamos esperando um pouquinho, porque a pesquisa ela toma muito tempo, então há necessidade de um certo profissionalismo, um respaldo, né? É verdade. Aí, então, você vê, com a exceção da professora Dalva, as demais estão todas paradas. A da Dalva é da cesta básica, ela não podia parar, né? Mas eu vou só abrir para vocês que ela não está recebendo. Espero que não passem para frente. Ela não está recebendo nada. Ela é voluntária mesmo, mas eu não sei até quando, né, pode ser feito isso, né? Perfeito. Ok, mas muito bom, Tomil, a gente poder contar contigo dentro da universidade, né? Até para ver como é que está o encaminhamento desse assunto. Né? Eu já me considero amigo de vocês, o Célio Nori, o Pascoal, meu amigo antigo, vocês agora. Tudo bem, Ô, Célio, seja bem-vindo. Ô, Célio. Boa noite, Pascoal. Boa noite, professor Tomil. Professor Célio, boa noite. Tem formalidades. Então, pô, Célio, tu não vai acreditar. Vamos entrar na plataforma, no terceiro item da pauta. Você é fogo, hein? Chegou bem na hora. Acho que a gente vai precisar também, Baldo, envolver outras universidades, né? Não sei, Pascoal, não sei. Eu acho o seguinte, na minha opinião, né? Esse assunto agora, né? A Unisantos diz que vai encabeçar, que vai liderar, né? Na medida do necessário, eu particularmente não vejo problema nenhum. Mas é a Unisantos que vai, né, ver o que é melhor, né? Para poder desenvolver esse trabalho, né? Eu acho que o papel da Unisantos é fundamental. Mas no dia seguinte,
eu vi postado num dos grupos aí que a gente frequenta, eu vi postado que a Unesp diz que está com um mapa da desigualdade assim, avançado, né? Enfim, acho que a gente não pode desconhecer, né? Sim, concordo. Mas então... Não, agora, esse avançado, eu não sei te dizer o que significa. Qual é a abrangência, né? Enfim, qual é o quanto que ele tem procurado fazer uma coisa mais completa, né? Bom, mas beleza, tá bom. Não, eu queria falar uma coisa. Sobre o quê? Sobre o mapa da desigualdade. Pois não, fala. Não, eu entendo que, claro, o Pascoal colocou agora a questão da Unifesp, a gente deve manter um contato. Agora, com relação ao Unisantos, se passando aí mais uns 10 dias, 10, 15 dias, a gente pode cutucar o bispo, né? Dizer, como é? Quer dizer, eu acho que o bispo é que deve pressionar o Medina, né? Não adianta nós fazermos esse papel, né? Mas se o bispo fizer, vai ter outra força, não, é verdade. Então, vamos aguardar mais 1 ou 2 semanas e aí a gente coloca para o bispo essa necessidade, né? Tá, inclusive, boa ideia. Está marcado uma reunião para o dia 25, né? O bispo a diocese está chamando uma reunião para o dia 25. Sim, desculpa. Para falar sobre o pacto. Isso, sobre o pacto. Então, a gente pode aproveitar essa reunião para quer dizer, vamos ver se o Medina comparece, né? E se ele comparecer, a gente cobra, né? Eu prefiro a sua primeira proposta, porque essa reunião vai ser com todas as entidades signatárias, né? E não sei se pegaria bem a gente fazer algum questionamento durante... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que se o Medina comparecer, o objetivo dessa reunião é cada entidade dizer o que vai fazer no espírito do pacto. Entendi. Vamos ver. Quer dizer, aí, com o Medina colocar, a gente pode indagar. Né? E a questão do pacto pela vida... Né? Mapa da desigualdade, você fala. Tem uma cobrança incisiva, mas valendo-se da oportunidade, né? Lembrando que, que uma reunião anterior foi colocado no papel da universidade, nesse sentido. Tá? Tem alguma coisa que a gente possa se valer nessa reunião do dia 25, e antes disso, talvez, conversar com o bispo. Isso, de repente, Só uma conversa assim, né? Preliminar. Bom, mas enfim, beleza, tá bom então. Ô Célio, então, em relação à plataforma, você tem aí 2 minutinhos para falar sobre a plataforma. Tá. Não, a gente mandou hoje um e-mail, acho que foi a grande maioria das pessoas que estão participando dessa reunião e que estavam participando da questão da plataforma, né? Envolvidos na construção da plataforma de prioridades para a gestão pública. E neste e-mail que nós mandamos hoje, nós estamos propondo a criação de subcomissões temáticas para fazer o trabalho de sistematização das propostas, né? As propostas, vieram centenas de propostas, de dezenas de entidades, né? O que é muito bom. Só que isso exige agora um trabalho de sistematização. Então, nesse primeiro momento, nós agrupamos as propostas em 12 eixos temáticos, né? E, então, é preciso que se formem essas subcomissões para cada um desses eixos, né? Então, o eixo 1, que diz respeito à questão do combate à desigualdade, né? E entendo que tanto a economia de Francisco quanto o Fórum da Economia Solidária poderiam estar nos ajudando a fazer essa sistematização. E o que seria essa sistematização? Primeiro, separar as propostas iguais, vamos dizer assim, né? Que vieram de mais de uma entidade e que dizem respeito mais ou menos ao mesmo, propõem a mesma questão. Segundo, separar e priorizar as propostas
que nós devemos enviar para o CONDESB, a GEM, o governo do Estado, que são propostas de âmbito metropolitano. Num terceiro momento, separar as propostas que dizem respeito aos municípios, a todos os municípios, né? E também definir prioridades para a gente encaminhar a todos os municípios, aos prefeitos e às câmaras municipais. Depois, separar propostas e priorizá-las que dizem respeito a um determinado município, né, que não se aplica a todos os municípios, mas a um determinado município. A quinta tarefa é separar as propostas que devem ser de iniciativa, a sua execução, né, devem ser de iniciativa da própria sociedade civil, por meio dos organismos da sociedade civil, reunidos em redes, em parcerias, né? São coisas que cabe à sociedade civil fazer, né? Por exemplo, o próprio mapa da desigualdade, né? Quer dizer, nós estamos propondo que as universidades possam executá-las, né? A escola de cidadania é algo que a sociedade civil pode e deve fazer, não depender do poder público, né? E, por último, propostas relevantes que não tenham sido elencadas nas propostas, né? São lacunas nas propostas, né? Então, essa seria a segunda etapa do trabalho, né? Fazer essa sistematização em relação ao encaminhamento dessas propostas. Como disse, governo do Estado, a GEM, CONDESB, municípios, câmaras e prefeitos, sociedade civil, e propostas que não foram, como eu já disse, não foram elencadas, né? Então, essa é a segunda etapa do trabalho e que nós devemos levar adiante até o dia 9 de abril. Porque no dia 24 de abril, já está agendado no CONDESB que o bispo apresente o Pacto da Vida, né? E eu vou pegar uma carona para apresentar a plataforma, né? Então, nós temos que ter essa plataforma concluída, né, até o dia 24 de abril. Então, eu peço a vocês que receberam esse e-mail hoje, né, por já estarem participando do trabalho da elaboração coletiva da plataforma, que entrem em contato, né, com o que diz esse e-mail e, na medida do possível, a gente possa estar avançando, né, nessa sistematização que é fundamental, que é preciso, né, fazer para que, efetivamente, essa plataforma possa ter uma eficácia, né, e ser aplicada pelos órgãos governamentais, certo? Bom, de maio em diante, nós vamos estar enviando essa plataforma para outras instâncias, né, além das prefeituras, né, do AGEM, CONDESB, vamos estar enviando para os meios de comunicação, para os órgãos públicos em geral, né, que não sejam esses já citados, e as próprias organizações da sociedade civil. Então, de maio até novembro, a gente faz um trabalho de pressão, né, junto aos organismos públicos, né, para que eles incorporem as propostas da plataforma nos seus respectivos planos de governo, né? E a gente faz uma avaliação disso em novembro, de 19 a 21 de novembro, quando será promovida a terceira edição do Fórum Social da Baixada Santista. Então, até lá a gente vai ter uma posição, né? Lembrando que a incorporação das propostas nos planos de governo, elas se estendem por todo o mandato, né? Então, portanto, até 2023, ou 2024, né? 21, 22, 23, 24, até 2024. Então, a gente teria essa plataforma como um instrumento de articulação permanente e de pressão da sociedade civil junto ao poder público, né, nessa iniciativa do Fórum Social da Baixada Santista, com a participação de mais de 60 entidades da sociedade civil das 9 cidades da região. Então, em resumo, é isto, tá? A gente
Vou procurar entrar em contato com vocês, por telefone, por e-mail, por zap, e a gente vai, então, avançando aí na construção coletiva dessa plataforma. Estou à disposição para qualquer dúvida, esclarecer as dúvidas porventura existentes. Muito bom, hein, Célio? Muito bom mesmo, né? A ideia da plataforma advinda, né, do segundo fórum, né, social da Baixada Santista, ocorrido em novembro de 2019, né? Então, sim, assim, é um desdobramento importante e está se concretizando, né? Muito bom. E pode contar com o nosso apoio. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Senão a gente já parte para o outro item da pauta. Tudo bem? Eu acho que a coisa que me ocorreu agora, eu não tenho solução para o que eu vou falar. Mas acho que essas propostas, a gente não pode ter na cabeça de que elas vão ser apenas para essa legislatura, né? De alguma forma, a gente tem que amarrar essas propostas, algumas de longo prazo, né? Que não fiquem apenas, a gente fique na dependência de quem está aí hoje, né? Não sei como fazer isso, talvez tenha algum instrumento, não sei se na LDO não mas tem o plano plurianual, né? Talvez a gente possa colocar no plano plurianual, enfim, apenas para pensar, né? Correto. Perfeito. Ok, beleza. Bom, vamos então para o outro item da pauta, que é banco comunitário. Banco comunitário é um assunto que a gente tem aí refletido, né, internamente ao núcleo. Eu tenho feito aí algumas gestões, né, a respeito dessa iniciativa, em relação ao FESBIS, né, a pessoa tanto do Newton como também do Guilherme Prado, né, do Livres. Por sinal, com o Guilherme Prado eu tive uma reunião, né, antes desse evento de ontem, dessa live de ontem, justamente com o Hamilton, da rede de bancos, a Rede Paulista de Bancos Comunitários, e com a Vani, do Banco do Padre Léo, do qual, inclusive, eu sou cliente. Eu me tornei cliente do Banco do Padre Léo justamente para entender, né, como é que funciona. Eu já pago algumas contas por ele, né? Enfim, é uma forma de exercitar esse sistema. Bom, mas enfim. E ontem, né, tivemos essa live, uma live muito boa, que contou inclusive com o professor Egeu, né, que é da Unifesp e que cuida da parte específica de economia solidária, né, também. E foi feito alguns encaminhamentos, né, o assunto logicamente não está esgotado, mas o Guilherme Prado confirmou que vai começar a experienciar, né, essa iniciativa em relação ao Livres, ao próprio Livres, né? E nessa ação de entender melhor como funciona, tentar depois irradiar para outras comunidades, né? Bom, mas enfim, é todo um trabalho aí que está sendo gestado, na verdade, né? Falou-se também lá sobre cooperativa de crédito, né? Que já existem 250 espalhadas pelo país, né? Consolidadas, que é uma outra linha também, né? Para que a gente tenha recursos para investir em empreendimentos sociais, né? Empreendimentos de interesse social. Mas foi muito proveitosa, né? Me deixou assim muito animado, né? E vamos ver agora o encaminhamento. O encaminhamento desse assunto na região deve ficar por conta do FESBIS, né? Do Fórum da Economia Solidária da Baixada Santista, né? E com certeza que vai contar com o nosso apoio naquilo que for possível, né? Assim como de outros fóruns, né? O próprio Newton, durante lá o evento, no chat até colocou, contamos com o apoio, né, do núcleo da economia. Não, beleza, estamos juntos sim, com certeza. Afinal, nós somos um dos maiores incentivadores, né, dessa ideia, né, para a gente poder experimentar essa ideia. Bom, basicamente era isso. Alguém tem alguma pergunta a respeito?
Eu acho que o assunto precisa ser muito debatido, né? Muito debatido. Porque é um assunto que interessa, enfim, acaba envolvendo as pessoas, né? E é preciso que as pessoas... Porque a gente vai falando muito numa coisa e a gente acaba tendo um entendimento melhor das coisas. Mas muitas vezes, aquelas pessoas que a gente quer atingir são pessoas que não refletiram nada sobre o assunto porque não tiveram oportunidade, né? E aí você vai implantar e fala, olha, agora, né, vai ver, não é bem assim, né? Precisa ter a participação mesmo das pessoas, né, qualquer tipo que seja fundo fixo rotativo, seja cooperativa de crédito, seja o banco comunitário. Está surgindo uma outra proposta do Ricardo, e essas propostas também não são excludentes, né? Elas podem ser até complementares, né? Essa do Ricardo, acho que tomara que dê tempo para ele explicar alguma coisinha aí hoje, nem que seja rapidamente. Então, mas com certeza, Pascoal, é uma coisa que a gente tem debatido muito, é justamente isso, a gente tem que fazer a coisa bem feita, né? Agora, esse assunto, ele já tem uma boa caminhada, né? Tanto que o Hamilton mesmo ontem falou, gente, a gente precisa começar a fazer, né? E aqui na Baixada tem várias comunidades, né, que já tem uma entidade ligada a essa comunidade, que goza de credibilidade, né? Só para citar um exemplo, né? Tem a Flor do México, por exemplo, né? Lá na México 70, né? A Fran, que é da economia solidária, a gente tem conversado muito, né? Ela é uma grande interessada em de repente, levar essa proposta, né, lá para dentro da comunidade, né? Então, assim, até aqui, talvez vale a pena esclarecer, né? Está tendo todo esse cuidado, sem dúvida, porque é uma boa ideia que não pode ser feita de forma assodada, né? De forma assim, sem um mínimo de critério e metodologia. Tanto que a Rede Paulista de Bancos Comunitários, eles têm uma metodologia, né, de implantação. Agora, as estratégias de iniciar são várias, né? Mas enfim. Mas peço para quem não pôde assistir a apresentação de ontem, que veja lá, eu coloquei o link no grupo, né? E bastante esclarecedora, né? Demos um passo importante, né? Não é um passo definitivo, mas foi um passo importante. Conceição, você ia falar. Eu ia perguntar, Baldo, porque banco comunitário tem que estar atrelado a alguma comunidade, né? E qual é a ideia do Guilherme? É usar qual comunidade? Usar no sentido de partir de onde, né? Nesse sentido. De qual território ele está pensando em... Na verdade, existem várias estratégias, né? Para fazer criar uma iniciativa como essa, né? Uma das coisas que tem sido colocada também é assim, né? A gente tem que fazer frente a esse sistema financeiro, né? Então, um banco comunitário, né, ele não necessariamente pode ser criado numa comunidade carente, pode ser numa paróquia, pode ser numa diocese, pode ser num sindicato, pode ser numa associação, numa entidade, né? Enfim, lógico que para dar esse caráter, né, de um movimento social, para que uma economia de um território ela seja fortalecida, né, ela seja desenvolvida, com certeza tem toda uma dinâmica, né, diferente, mas nada impede de começar pelo Livres, né, o Livres mesmo experimentar essa iniciativa. Agora, não pode ficar só nisso, né, é mais para entender o funcionamento da coisa. E o Livres, eu já conversando com o Guilherme, né, o grupo que está por trás do Livres, né, é um pessoal assim muito disposto a buscar essas novas iniciativas, né?
Então, eu tenho certeza que o Guilherme, o apoio do FESDES, com o nosso apoio, né, ele vai fazer a coisa de tal forma que seja um início, mas depois que isso seja irradiado, né, e seja sirva de estímulo para outras entidades, né, também criarem a sua iniciativa, né? Ou aderirem a essa iniciativa, porque o banco comunitário não precisa criar um banco em cada lugar, né? Existe o banco e esse banco pode ser utilizado, né, em cada um desses lugares, né? Muitos movimentos têm partido disso, né? Vamos todo mundo se cadastrar no Banco do Padre Léo, por exemplo, né? Daí utiliza a estrutura do Banco do Padre Léo. Quando começa a ganhar corpo no local essa iniciativa, agora vamos partir para a criação do nosso próprio banco. Daí migra todo mundo que estava nesse Banco do Padre Léo, migra para aquele banco específico, né? Então, tem várias estratégias que no seu devido tempo vai ser analisada, né? Tá bom? Mas realmente temos que ficar atentos a tudo isso, né? Para que a coisa não se desvirtue, né? Não fica só a utilização do e-dinheiro ou uma outra moeda virtual aí sem sentido, né? Sem um objetivo específico, né? Mas estamos lá, estamos caminhando. Tudo bem, pessoal? Bom, então tá. O Ricardo ele tem no grupo, né, colocado aí uma ideia que ele já está desenvolvendo há algum tempo, né? E eu falei com ele para que ele fizesse uma rápida apresentação em linhas gerais, né, da ideia dele, porque é uma ideia, enfim, que ele vai apresentar e que precisa ter um encaminhamento apropriado também, né? Fala, Ricardo, fica à vontade aí, mais 5 minutinhos. Super rápido, né? Embora o assunto seja extenso. Eu tive assistindo ontem a live, eu gostei muito do Egeu Esteves e eu acredito muito mais em desenvolvimento desta ordem do Quebec do que do Alasca ou qualquer outra de Maricá. Eu tenho uma outra visão sobre isso. E já tinha trabalhado primeiro sobre a renda básica universal, como ela é muito difícil de se implantar, eu saí para uma alternativa que era mais como o Maricá faz, uma distribuição direta de renda focada em cima de determinado grupo, e depois, ainda para fazer isso mais, sair em cima desse grupo esquerda, compra de esquerda, que tem 140 mil pessoas fazendo transações, e aí, então, eu voltei para essa ideia de novo da moeda social e deste tipo de abordagem diferente, entendeu? Porque eu não vejo como ou razão para a gente criar um banco comunitário, um banco ou uma moeda social para pagar boleto de outros bancos. Isso os outros bancos vão fazer. No meu projeto, só vai ser investido lá um dinheiro que você tenha disponibilizado para o investimento social, não para pagar o aluguel do final do mês, sabe? Para botar lá os recursos do fundo. Esta é a minha visão, né? Então, também veio sobre que, para a gente fazer uma mudança social mais aprofundada no Brasil, a gente não consegue, com a sequência de indexações, se eu passar o salário mínimo de 1.000 para 2.000, quem ganhar 10 vai querer ganhar 20. Isso está uma cadeia que quebra toda a relação. Mas se eu criar uma moeda social que não tem nada a ver com o real, não está sujeita às inflações de mercado, porque ela tem um valor de representação diferenciada, a gente tem uma outra sustentação. Eu tenho esse material, já preparei também em PowerPoint, eu tenho 25 slides, eu mando para qualquer um olhar todo o ambiente e a gente pode discutir isso aqui numa outra hora. A minha ideia é o seguinte, você, Ubaldo, tem 20, 50 reais para aplicar neste projeto que eu chamo EPA, Economia Participativa, você vai comprar e-moeda e de 100 reais de e-moeda você vai ficar com 1.000 bens, que é a moeda equivalente.
Então, na verdade, eu vou estar fazendo alguma coisa, não é bem estilo mágica, mas que Jesus fez. Você tem 10 pães, eu pego os 10 pães e vou fazer ele virar 100. Você tem 10 reais, eu vou fazer esses 10 reais virarem 100 bens. Por um exemplo de como isso vai funcionar. Eu dou aula de Excel em professores.com.br. Eu cobro R$40 a hora. E R$40 seria equivalente em bens, 400 bens. Mas quem tem bens para me pagar, eu posso vender as minhas aulas, prestar esse serviço por 300 bens. Uma contribuição, o cara vai estar economizando R$10 na minha aula. E eu mantenho o processo. Tudo isso já está estruturado. Eu tenho... O Sérgio conhece, o Pascoal também conhece parte da história. Eu tenho só 2 questões que eu estou tentando resolver agora na segunda fase, porque a primeira fase da racionalização eu já preparei toda. Eu vou precisar resolver uma sede que, se eu tiver de tratar com o meu proprietário do meu aluguel para minha sede ser no meu apartamento, eu vou ter de negociar com ele que ele permita uma pessoa jurídica aqui. E a segunda situação é que, para qualquer coisa, que nem falou o Pascoal, todos nós já sabemos que todos nós já passamos dos 40, vamos dizer assim, porque tem mulheres aqui, você... Né? Todo mundo já passou dos 40, nós sabemos que na hora de colocar o guiso no pescoço do gato não vai ninguém. Eu preciso, no mínimo, 10 pessoas para serem os fundadores dessa associação, que eu já tenho esquematizada com 44 artigos, dentro das normas técnicas da sociedade sem fins lucrativos, etc. Mas quem é que pode dar o CPF dele, o RG dele, e falar assim, eu vou ser um fundador, eu vou colaborar com R$2.000 para ter um fundo que essa associação comece com R$20.000. Quem é que pode fazer isso? Agora, quanto à questão da comunidade, que a Conceição também colocou, e o Egeu Esteves falou muito bem ontem, a minha comunidade é o Brasil. Se o cara tiver um bens aqui, se o Baldo comprar aqui R$10, por exemplo, ficar com 100 bens, for para a Bahia e quiser pagar com esses 100 bens lá, que valem R$10, uma cerveja, e o dono do bar aceitar, ele cadastra ali o código dele, não paga nada para adesão, e ele transfere, o Baldo transfere de um para outro. E o que é que tem de diferente isso dessas propostas do dinheiro ou de outro? Todas as transações vão ter um deságio de 10% na transação, voltando esse valor para a comunidade, porque o projeto é comunitário. Não vai remunerar nem A, nem B, nem C, nem os associados. Então, é o que as pessoas falam do Estado. Ah, por que o Estado não tem um imposto único? Ele não tem imposto único porque ele não tem controle único, ele não consegue fazer isso. Mas, se esse sistema adotar essa postura, o Baldo me paga 100 bens, eu vou receber 90, porque 10 volta para o fundo comunitário. Se eu pagar 90 para o Célio, o Célio vai receber só 81, porque 9 volta. E isso faz aquele giro da economia. No correr de 30 transações, o dinheiro voltou totalmente para o grupo novamente. Sabe? Então, a remuneração não é para pagar o que sobrar vai para um, ou para B, ou para C. E mais, a minha experiência... Para vocês, de novo, alguns já sabem, eu fiz seleção para a prefeitura, depois de 15 anos desempregado, eu só fui o primeiro classificado em 2011, e não estou sendo aproveitado lá, mas na minha experiência técnica e contábil, eu vou fazer uma gestão mix, meio privada e meio pública, ou seja, essa instituição vai trabalhar com orçamentos e programas. Então, o programa aplicado para A não vai sair da conta do programa de B, entendeu? Então, eu tenho toda essa estrutura montada, racionalizada, já passei para o Sérgio, está disponível para qualquer um de vocês olhar, é esse.
Só que o meu banco não vai misturar a conta de luz, de telefone. Se o cara quiser, se o Célio quiser pagar, o Célio tem lá, porque ele prestou serviço que nem eu, ele tem 1000 bens. Ele quer resgatar isso, ele me manda o Pix dele, eu vou mandar para ele R$90 de 1000 bens. Eu largo um Pix no banco dele, ele paga a conta de luz dele de lá. Eu não vou me envolver nisso, entendeu? Eu acho que um banco comunitário fazendo a mesma máscara do que o banco normal é um desperdício e não tem como enfrentar. Como o Baldo falou, sem perceber talvez os detalhes. Se 100 pessoas tirarem as contas do banco do Padre Léo para o Banco de Santos, o banco do Padre Léo quebra. E a minha não importa de onde que o cara é, se o cara está se cadastrando porque ele é do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul. Esse montante vai estar disponibilizado para todo mundo, mas ele só serve para trocas, ele não vai capitalizar. Mas, se a empregada do Célio precisar comprar 5 quilos de arroz e ela tiver 100 bens, que é equivalente a R$10, ela pode falar para ele, Célio, eu te dou os R$10, os 100 bens, e você me paga o arroz. Em vez de ele estar pagando os 30 pelos 5 quilos, ele já está ganhando de volta pelo menos R$9, entendeu? Porque ela tem um bem que ela investiu ou alguém deu para ela em razão de um projeto social qualquer. E tem investimentos em projeto, tem em fundo perdido, 20% vai ser para necessidades, e tudo no orçamento. 30% vai ser para investimentos de suporte, não é de retorno financeiro, mas de suporte para comprar uma batedeira, uma máquina de lavar roupa, entendeu? Quem comprar uma máquina de lavar roupa que gaste 1.000, ele pode pagar em 10 vezes 100 e ele vai pagar um deságio de 10%, que é uma taxa de administração. Ninguém vai botar esta moeda, sabe, para ter um resultado financeiro. Você não vai botar R$1.000 da sua conta pessoal, Baldo, para pagar através do Padre Léo para dar 2% de juros ou de retorno financeiro. Não tem isso. O retorno financeiro vai ser por estas trocas, pela multiplicação de trocas. Quanto mais trocas, mais 10% retorna para todo montante. Não vai sair desse montante. Se tiver superávit financeiro, fica no montante, entendeu? E não vai ter voluntariado. Mas todas as pessoas que trabalharem nesse sistema não poderão custar mais de 20% do arrecadado. Jamais. Jamais. Então, se eu tiver 10.000 para aplicar, não vai poder ser gasto mais de 2.000 para despesas com terceiras pessoas, entendeu? Se tiver 100.000, vai gastar 20. Okay, se tiver 1 milhão, vai gastar 200.000. Mas, fechando agora, por favor. Só isso. E aí, eu tenho esse material disponível, eu posso dispensar para qualquer um de vocês que pedirem para mim. Ok. Bom, olha só, você citou várias coisas aí relacionadas ao banco comunitário, né? Eu não vou polemizar aqui, mas eu vou te dizer uma coisa. O exemplo do Banco do Padre Léo, né? Esses 100 a mais, são a mais. Na medida que o banco aqui se consolidar e for transferido, não vai quebrar nada. Não vai quebrar nada, porque está a mais. Outra coisa, negócio de boleto, não é só boleto. Eu peço para você, vai debater isso com o Hamilton, da rede dos bancos comunitários. Conversa com o Egeu sobre a cooperativa de crédito, porque o que eu vejo assim, pelo menos dentro daquilo que foi explanado ontem, né? Essas ideias, essas iniciativas, se a gente conseguir trilhar por elas, já dá conta do recado no primeiro momento. Agora, começar a investir tempo e energia numa nova ideia, primeiro que isso daí é para especialista. Isso daí é conversa para... Então, o encaminhamento da tua ideia, né, tem que condensar num outro nível, com especialistas. Porque eu não tenho condições de saber, de falar para você se a tua ideia é boa ou não, se é factível ou não, se é viável ou não, e se já existe algo, né, hoje que seja similar.
Entendeu? Então, mas o Quebec, há 30, 40 anos atrás, também não existia. Nós vamos ter que criar uma coisa nova. Essa que é a questão. Então, mas como eu entendia todas as suas ponderações e eu concordo. Por isso que eu disponibilizo para qualquer um olhar e remeter crítica. Entendeu? Porque eu já falei para o Sérgio, eu não posso debater com o meu espelho, mas eu estou trabalhando essa mesma história com outros grupos, por exemplo, Francisco Hilo, que é da Universidade Federal de Paraíba, que me coloca junto com outro cara que é um professor de empreendedorismo de Lisboa, entendeu? Do Porto. É isso que eu estou te falando. A gente tem consistência, o que a gente precisa, o que eu preciso da raiz onde que eu estou pisando, eu preciso de constituir uma sede e ter 10 pessoas, se tiverem interessadas, porque fica ruim eu pegar uma lá de Natal, uma de Brasília, e talvez eu vou ter de fazer isso, entendeu? A ideia é essa, eu tenho uma ideia, eu estou disponibilizando ela para todos, sabe? E recebendo críticas e dando continuidade, sabe? De uma coisa, mas é uma abordagem um pouquinho diferente. Eu não vou misturar o e-moeda com o real. O e-moeda vai circular separado. Se eu precisar reconverter, pago os 10%, porque o cara está tirando um dinheiro que ele ia disponibilizar para um clube de futebol, para uma associação de mães ou para qualquer coisa, ele está tirando de volta. Que era uma coisa que ele estava contribuindo por livre, espontânea vontade e do que lhe sobrava, não do que lhe faltava. Entendi. É isso aí. Mas vamos ver como é que a coisa pode ser encaminhada, né? Mas a gente torce aí para que você consiga ver o melhor caminho, né? É só mandar lá no fórum mesmo que a gente tem, eu mando o material que eu tenho, sabe, para qualquer um que me solicitar lá para observar, porque eu já consegui passar 25 slides no PowerPoint. Perfeito. Tá ótimo. Beleza. Obrigado. Fala, Silvio. Obrigado a gente. Fala, Silvio. Então, eu acho que é interessante essa proposta do Ricardo, né? A gente vê que ele estudou bastante sobre a questão, conhece, né? E, ao mesmo tempo, tem outras experiências aí que estão consolidadas, né? Eu acho que o que nos falta é realmente ter um curso, alguma coisa que o Ricardo pudesse ter mais tempo, inclusive para um fórum maior, para a gente discutir, ouvir, criticar, analisar, né? Ter à disposição esses dados todos, né? Eu acho que seria bastante interessante, né? Eu acho disponível, sabe? Para qualquer um, eu passo o material todo. Podia, pelo menos, começar mandando para nós, né? Sim, para alguns eu já até mandei. Mas eu posso agora, eu já estou com a formatação, uma apresentação muito mais leve no PowerPoint, deu 25 slides, ou 25 imagens. Eu mando para qualquer um, sabe? É só colocar lá no WhatsApp ou qualquer coisa. Eu não quero botar no grupo para todo mundo, porque às vezes fica muita coisa. Parece que é um pavão abrindo um leque, né? Mas não é essa a ideia. Mas para qualquer um que me pedir, como eu já tenho o WhatsApp particular do Ubaldo, qualquer um fica mais fácil eu mandar o material direto para receber crítica. Eu fui para o seminário franciscano do Embaré com 14, 15 anos de idade. Lá a gente tinha de falar para 125 moleques da mesma idade que a gente, acostumado a ouvir, a receber crítica, não é a questão. A questão é a gente poder ouvir crítica, que às vezes a gente está tão afastado das pessoas que a gente não consegue compartilhar isso. Ok, beleza, está perfeito. Vamos ver que a gente consegue colaborar nesse processo, né? Vamos. Bom, oi, Célio. O Ricardo tinha falado com o Sérgio para fazer uma reunião lá na Estação da Cidadania. Ah, tá. A esse respeito. Não há nenhum problema, só a gente agendar uma data. Agora, eu peço para o Ricardo pondere se não é melhor fazer essa reunião virtual também. Em razão sim, o Sérgio já me retornou hoje dizendo que isso está inviável. Pode ser, sabe, mas a qualquer momento, Célio. Mas como disse o Baldo, eu acredito que seja adequado
Se for para qualquer interessado, eu acho que a gente juntar uns 10 cascudos, uns 6 cascudos, 7, 8, o que fosse, entendeu? Mas pessoas que pudessem, de uma certa forma, né, argumentar, não por argumentar só, entendeu? Sim. Mas que tivesse, porque eu estou focado nesse grupo que é a esquerda compra de esquerda, que tem 140 mil, o base, que é bloco de apoio solidário de esquerda, sabe, que tem 2 mil associados, entendeu? Só que não dá para a gente constituir nenhum tipo de banco comunitário ou associação comunitária, qualquer coisa assim, para acabar com a fome. São 45 milhões de brasileiros que não têm nada. Uhum. Então, é muito difícil. A gente tem de pegar de todo mundo que tem um pouquinho e disponibilizar esse todo para os mais necessitados, entendeu? Ok. Então só para... você talvez pudesse mandar uma mensagem, assim, explicando assim, o cerne da proposta. Eu vou mandar, Célio, eu vou mandar. E a gente promove essa reunião com as pessoas que estão aqui e chamando o pessoal do Fórum da Economia Solidária, né? Eu vou mandar, porque a proposta é justamente essa, entendeu? Sim. Às vezes, eu já falei para o Baldo, o Pascoal sabe, eu sou primo do Sérgio, minha mãe carregava o Sérgio no colo, sabe? Então, a gente tem uma relação afetiva profunda desde que eu nasci, sabe? Às vezes eu ficava assim meio emputecido com o Sérgio, porque ele falava assim, não dá para fazer nada, a gente tem que esperar dos jovens, sabe? O pragmatismo. Porque, sabe, a gente já, quando tinha mais vigor, não conseguiu bater, agora fica aparentemente mais difícil da gente conseguir bater, né? Mas eu entendi isso que ele está falando hoje um pouco melhor. A gente tem de preparar no presente o futuro, entendeu? A gente tem de hoje colocar o passo do amanhã, porque colocar o de hoje não dá, não tem como, não cabe. Não. Perfeito, Ricardo. Perfeito. Beleza. Acho que chegamos num bom termo. Vamos caminhar dessa forma. Tá, joia? Tudo bem, Célio? Tudo bem. Beleza. Bom, pessoal, o tempo está indo. Só uma coisa, você vai mandar para cada um de nós? Vou mandar, e na medida que colocar lá no WhatsApp, fica mais fácil de eu saber para quem, sabe? Só falar assim, Ricardo, sabe? Ou eu poderia mandar para o Célio, e o Célio deixa disponibilizado em algum lugar no ambiente que todos acessem. Mas, Ricardo, você tem o WhatsApp de todos aqui. Eu sim, mas então, manda para cada um. Manda para cada um aqui. Sim. Mas me manda a lista de quem está aqui que eu mando. Tudo bem. Você decorou, rapaz. Você tem uma memória de jovem. Tudo bem. Tá bom. Mas eu ajudo. Beleza. Bom, pessoal... Ele manda para a gente e cada um de nós pode enviar para outro terceiro, porque é público isso. Eu não tenho nenhuma pretensão de achar roda ou achar a janela. Na hora que eu achar a janela, ou se alguém achou, apontar a janela e ele sair primeiro, tudo bem, vá. Tá legal. Beleza. Bom, pessoal... Rapidamente, deixa eu só comentar aqui os 3 últimos itens da pauta. Casas de Francisco e Clara, né? Teve um encontro nacional, onde esse projeto, né, essa ideia foi apresentada. O padre Wilson, lá em Florianópolis, ele já tem algo mais de concreto, né, sendo realizado, mas seria assim a criação de espaços, né, nas comunidades para que a comunidade pudesse utilizá-lo para diversas finalidades, né? Formativa, a parte de cidadania, de discussões, de repente, banco comunitário, de discussão de finanças solidárias, enfim. Daí vamos ver. É pena que o Inácio não está aqui, o Inácio também participou, o Ricardo também, né? Mas o Inácio que ficou mais entusiasmado com a ideia, mas não tem uma receita pronta, né? Mas basicamente conseguir um espaço no meio da comunidade, né? E esse espaço físico começar a ser trabalhado para que ele sirva para essa finalidade, né?
Pode ser até um espaço físico já existente, uma entidade já existente, enfim. É uma proposta que foi lançada e que a gente vai começar paulatinamente a refletir melhor e ver como é que a gente pode também aproveitá-la, né, na nossa região. Eu mesmo sou uma pessoa que estou muito interessada nisso, né? Para vocês terem uma ideia, né? Se a gente conseguisse utilizar a estrutura da igreja, né, da Igreja Católica na região, né? São 50 paróquias, cada paróquia tem comunidades espalhadas, né? De comunidades, né, que em várias comunidades, né, principalmente em áreas carentes, são 250. Né? Se cada espaço desse fosse um espaço que aderisse a essa ideia, né, não somente com finalidade de contemplação, de oração, ou de apenas a parte eclesial, vamos dizer assim, né, nessas comunidades, já seria uma grande coisa, seria uma coisa estupenda, né? Mas, enfim, de repente, também envolver as universidades, uma série de coisas aí um espectro amplo que se abre e que a gente vai começar também a se dedicar, tá bom? O Guizo está comigo, viu, Ricardo? Viu, Pascoal? O Guizo está comigo. Mas tudo bem, vamos ver o que a gente... Mas o gato não é gato, né? É tigre, hein? Presta atenção. Tá vai pendurar o Guizo num tigre, não é num gato. Mas então, agora outra coisa que eu queria dar um toque, o Célio, ele tocou de leve, né, dos projetos do Fórum da Cidadania, né? Eu já comentei com alguns, né? Os projetos do Fórum da Cidadania é toda a nossa cara também, sabe? Na medida do possível, quem puder participar do Fórum da Cidadania para se inteirar melhor. Hoje, por exemplo, de uma hora para outra surgiu a notícia que a coordenação de educação iria se reunir, deve ter se reunido, né? Uma pena que tenha havido esse acúmulo, porque eu mesmo, no final, fiquei até interessado em participar por conta de até ver como é que a gente pode entrelaçar esses assuntos, né, com a economia de Francisco, com o Pacto Educativo Global, né, que é o último item da pauta também, porque tem um movimento aí acontecendo, né, em nível nacional, né. Foi criada a articulação brasileira pelo Pacto Educativo Global, a própria Igreja Católica tem a sua associação, né, que está cuidando de disseminar e difundir o Pacto Educativo Global. E nós, na medida do possível, na articulação brasileira, estamos vendo como é que a gente consegue entrelaçar todos esses assuntos, né? Mas, enfim, mas o Fórum da Cidadania, ele tem 2 projetos, principalmente, né? Estação Juventude, o outro qualquer mesmo, Escola da Cidadania, né? Escola da Cidadania, né? Que tem, de certa forma, está muito alinhado com tudo isso, né? Uma das tentativas que nós devemos fazer mais à frente, né? Também, começando pela Unisantos, né? Ver com o professor Medina como é que o Pacto Educativo está sendo também discutido dentro da universidade, já que é uma iniciativa do Papa, uma iniciativa da Igreja Católica, enfim, né? E a Universidade Católica, está tudo dentro desse corpo, né? E várias universidades já estão fazendo diversas iniciativas nesse sentido, não somente do Pacto Educativo, como também da própria economia de Francisco e Clara, né? Cursos de extensão, enfim. Mas isso já é um capítulo para uma etapa seguinte, aí, que é um assunto que eu pretendo ver se a gente desenvolve também junto à Diocese, né? Dentre outros atores, além das universidades. Pessoal, basicamente era isso o que eu queria falar sobre esses assuntos, mas está aberto. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esses últimos assuntos? Conceição, Célio? Não, você falou de 2 projetos do Fórum da Cidadania, eu só queria rapidamente caracterizá-los, né? A Estação da Juventude, ele foi viabilizado o ano passado com uma emenda parlamentar da vereadora Thelma de Souza. Com essa emenda, nós produzimos 2 vídeos, que na verdade são 10 vídeos, né, porque é longo, e
E um vídeo é sobre cidadania, o outro vídeo é sobre saúde. E os depoimentos desses vídeos foram especialistas, né, que nos deram. E a ideia agora, temos já uma outra emenda parlamentar aprovada também para desenvolver esse ano. Então, vamos aproveitar esses vídeos e mais uma cartilha que foi produzida com os recursos do ano passado para desenvolver uma ação junto às escolas públicas, né? Quer dizer, as escolas públicas aproveitarem esses recursos pedagógicos, né, que são esses 2 vídeos, e mais a cartilha, no sentido de incorporar as suas atividades pedagógicas. Então, é um projeto que devemos iniciar aí, ainda no primeiro semestre, com esses recursos dessa emenda parlamentar, né? E assim que tivermos mais, vamos dizer assim, mais segurança, né, na liberação, quer dizer, a emenda está aprovada, agora a prefeitura tem que soltar o dinheiro, isso é complicado. Pra vocês terem uma ideia, na emenda do ano passado, o dinheiro só saiu em dezembro, quer dizer, e tinha que ser aplicado até o final do ano, porque não pode passar de um ano para o outro. Então, nós estamos querendo ver se esse ano essa emenda seja liberada com bem maior antecedência, para a gente definir um plano de trabalho. Então, quando tivermos essa certeza, a gente chama as pessoas que queiram participar da construção desse projeto, de como desenvolvê-lo nas escolas e assim por diante. E a Escola de Cidadania, a mesma coisa. Nós conseguimos também uma emenda parlamentar da deputada estadual Marina Eloi, da Rede de São Paulo, para desenvolver essa Escola de Cidadania. Conseguimos esse recurso, também a emenda já está aprovada pelo Orçamento do Estado, estamos aguardando também a liberação desse dinheiro. Então, esse trabalho da Escola de Cidadania vai ser feito em conjunto com o projeto Politize, que foi através do Politize que nós conseguimos o recurso com a deputada. Então, também, da mesma forma, assim que esse dinheiro for liberado, a gente também vai promover uma reunião com técnicos, né, da área de educação, para podermos, então, estarmos definindo exatamente como vamos desenvolver essa Escola de Cidadania, que prevê cursos de formação, de capacitação para lideranças comunitárias de toda a região da Baixada Santista e também para grupos de jovens, né, grêmios estudantis e outras instâncias, para que eles recebam as informações mais relevantes, né, sobre a questão da participação cidadã. Tá? Então, esses cursos, alguns, se o Covid permitir, vão ser presenciais e alguns cursos vão ser, mesmo sem o Covid, vão ser online para podermos atingir toda a região. Então, assim que a gente tiver maior segurança com relação à liberação dos recursos, a gente chama uma reunião com as pessoas interessadas. Tá? Perfeito, Célio. Conceição? Na verdade, eu gosto muito de todos vocês, mas eu estou sentindo falta das mulheres nessa articulação. Eu acho, Baldo, que a gente precisa... eu não tenho condições físicas, por tudo isso que o Tomil já falou, sou professora também, e você já sabe como é a minha vida. Mas eu vejo que tem muitas mulheres ali que podem e devem ser mais convocadas e estimuladas a participar. Então é essa a minha consideração, tá? Senão, se eu não estivesse aqui, ia virar um clube do Bolinha, hein? Então, minha amiga, mas olha só, é que nem eu falei com o Ricardo no outro dia. Aqui não tem chefe, não tem líder, não tem coordenador. É bem cara do que preconiza a economia solidária, é autogestionária a coisa, né? A gente convida, né? É que a minha leitura é que esse grupo que compõe o núcleo, né? Eu vejo assim as pessoas, que nem aqui está bem representado, é todo mundo envolvido, é todo mundo comprometido com outras coisas, sabe? Então, conseguir conciliar por vezes, né?
essa participação que a gente está tendo, é difícil, embora, esse grupo aqui, eu fico muito contente do Tomil, depois de 3h30 de reunião, tá aqui com a gente, né, você vê. Eu poderia falar, tô cansado, depois eu vejo, né? Mas tá aqui, entendeu? Então depende muito do interesse, de fato, né? Do interesse, da importância que se dá, né? A Valéria Fumes entrou, né? Daí ela estava fechando lá um negócio, achou que ia ficar mais, acabou tendo que sair porque tinha encerrado o expediente, né? A Lara estava na escola. A Lara saiu agora porque foi dar aula. Estava na escola, entendeu? Então é assim. Mas eu não estou falando só da participação, Baldo, e não estou fazendo uma crítica necessariamente à organização, mas o que eu estou colocando é que, de alguma forma, eu acho que houve uma percepção de que, claro, como é natural, a Ecofran é uma iniciativa da Igreja Católica e, portanto, esse é um grupo mais ligado a essa configuração. E eu acho que há pessoas dentro do grupo, mulheres, que são mais ligadas também à Igreja Católica, que talvez valesse a pena bater um papo para ver se vem mais, sabe? É nesse sentido. Não é uma crítica derrisória, é uma crítica construtiva. Mas eu não encarei de forma nenhuma, só estou também tentando analisar essa situação, porque para mim também está me faltando um pouco de tempo, até para fazer essa articulação, né, individual e tudo, mas posso tentar sim. Agora, você vê, né? Agora, a percepção assim, que de repente só homens, né, que têm participado de algumas reuniões, é a dinâmica da coisa, né? É a dinâmica da coisa. Não é que a gente queira, mas às vezes isso acontece. Mas, em contrapartida também, a participação, por exemplo, da Valéria Fumes, né? A Valéria, ela não fica analisando assim, não, é só homem que vai, só homem. Não, ela tá com a gente, assim como você, assim como a Lara. A Cláudia Camilo, ela sempre que pode participa também, mas a Cláudia é uma grande ativista, né? Enfim, é professora também, né? Eu vejo assim, né? Às vezes a Cláudia me manda assim, eu não vou poder participar. Eu falei, Cláudia, sem problema. Vamos lá, a gente está em várias frentes e com certeza cada um está fazendo o seu melhor, né? Não dá para estar em tudo ao mesmo tempo. Foi no encontro nacional sobre Casas de Francisco e Clara, que ela até entrou na sala lá, daqui a pouco teve que sair. Eu falei, não, sem problema. Eu participo, a gente se divide, né, nas várias frentes, né? E vida que segue. Depois a gente compartilha e vamos tocando, né? Mas eu vou tentar fazer isso, mas conto com a ajuda de vocês também. Uma coisa que eu sinto muita falta é jovens. São jovens, entendeu? O Fórum da Cidadania, né? Você vai lá, é tudo os velhos guerreiros. No Fórum da Economia Solidária, até que tem entrado bastante gente, inclusive jovem, né? Mas assim, é mais não naquele apoio moral, né? Eu falei com o Guilherme, nessa reunião que eu tive com o Guilherme, legal o grupo de vocês, agora esse teu grupo, quem sabe eles se arvorem também pelos outros fóruns, pelas outras frentes, né? Porque está faltando. Eu não sei como é que a gente renova, né? Não sei, sinceramente. Né? Mas aí que está, é um empenho que tem que ser de todos nós, né? Eu acho, viu, Baldo, acho que essa observação da Conceição em relação às mulheres, hoje fiz uma conta aqui, nós teríamos 10 pessoas aqui no grupo, né? 3 mulheres. Até que, pelas composições que a gente vê por aí, até que não é tão pouquinho assim, né? Mas não é só nem em relação às mulheres só, né? Eu acho que o nosso grupo está pequeno. Eu sinto que o grupo está pequeno. E a gente precisa refletir sobre isso, né? Chamar mais homens, mais mulheres, enfim. Porque o grupo está pequeno e a gente não... a gente precisa pensar por que será que o grupo está pequeno, né? Se fosse uma live, sei lá, de vez em quando a gente vê... Hoje eu participei não, eu assisti uma live de ontem de
de 4 caras fantásticos da Unicamp, da Universidade de Brasília, uns caras super conhecidos no Brasil, né? Aí eu assisti hoje. Quando eu vou ver o chat lá, tinha, sei lá, 3 perguntas, depois de 2 horas de debate, né? Então, o fato é o seguinte, o nosso grupo está pequeno e a gente precisa pensar em o que pode ser feito para ampliar. E ampliar não só dentro do catolicismo, né, dentro da religião católica, né, mas ampliar independentemente de religião, de crença, enfim, espiritualidade é super abrangente, né? E com certeza, com certeza. Trazer, porque agora é muito interessante isso, né? Como a dificuldade que a gente está tendo para fazer o grupo pegar, né? Eu acho que o grupo, veja bem, ninguém, ali é todo mundo adulto, né? Então, nós temos aí, sei lá, 70 pessoas, não sei quantas pessoas são, né? Mas, assim, o que eu vejo nesses grupos maiores, na articulação brasileira mesmo, né? O GT que eu participo de articulação, né? Dentro da articulação brasileira, tem 90 pessoas. Quem comparece nas reuniões? É um pequeno grupo. Eu vejo com uma certa naturalidade, né? É uma acomodação que se faz, e os outros apoiam na medida do possível, né? Mas de qualquer maneira, né, o objetivo é sempre que mais pessoas, né, se agreguem. Porque, olha só, o nosso núcleo é recente, né? Ele se consolidou a partir do curso que o Pascoal muito bem coordenou, foi em julho do ano passado. Foi em julho, né? Não é nada. Olha quantos trabalhos a gente já conseguiu, de certa forma, participar, conseguiu aí dar encaminhamento, sabe? Eu estou considerando, que a gente tem, entre aspas, produzido bastante, né, em prol, né, dessa nossa contribuição, pequena contribuição, para que as coisas melhorem, né? Lógico que a ideia é cada vez mais gente estar aqui nesse grupo, né? Que seria o núcleo, né? Para que as coisas de fato aconteçam e se encaminhem, né? Mas olha, eu agradeço muito, né, a participação de vocês, né? E eu sei que se cada um aqui não se dedica mais, é por absoluta falta de disponibilidade, né? Essa é a verdade, porque está envolvido com outros assuntos importantes também. Fala, Conceição. Não, nada. Pode. Bom, mas é isso. Eu gostaria de fechar, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos aí extrapolado um pouquinho, né? Tudo bem, pessoal? Pô, Tomil, mas gostei muito de te ver aqui, viu? Legal, um grande reforço. Graças ao Pascoal aí também, fazendo esses links. Legal. Aldo, você sabe que eu fiquei surpreso com o número de pessoas, viu? Sabia? Porque eu voltei a morar na Baixada, né? Tá? Aí me aposentei e tal, voltei a morar para cá, né? E aí, até conversando com alguns amigos de São Paulo, eu falei assim, poxa, a Baixada foi destruída, tá? A esquerda, ó. Poxa vida, a gente dá umas voltas, não encontra ninguém, nenhum papo interessante, tá? O pessoal ou mudou, tá? Ou está todo mundo cuidando da sua vida, tal, né? E aí eu vejo esse grupo, graças ao Pascoal, tá? Porque senão nem sabia. Eu também estava cuidando das minhas questões. Hoje, por exemplo, estaria aí bebendo, mesmo em casa, uma cerveja, assistindo alguma coisa, não? Ouvindo uma música. Ainda dá tempo. Dá bastante tempo ainda. Mas eu falava, preciso de uma conversa boa, preciso ver aí o pessoal se organizando e tal, né? Aí eu peguei, voltei agora nas eleições passadas, né? Falei assim, perguntei até para um amigo,
Inclusive, eu vou convidá-lo a participar, porque esse cara é muito interessante, hein? Pascoal conhece. É aquele advogado da prefeitura, como que é o nome dele? É o muito bacana. Ele voltou a estudar na Católica. Ele é um militante das antigas. Como que é o nome dele? Luiz Soares. Luiz Soares, é o Luiz. O Luiz Soares. O Luiz Soares não faz parte desse grupo, não? Ele faz parte, acho que, do Fórum da Cidadania, não é, Célio? Sim, ele faz parte do Fórum, sim. Vamos convidá-lo para vir para cá. Convidar, o Luiz é um cara muito interessante e tal. Aí eu falei assim, Luiz, poxa, me dá umas dicas aí de quem para votar aqui em São Vicente e tal, eu não conheço. Eu conheci o Emerson, né? O Emerson Santos, né? Mas faz tempo que eu não encontro o Emerson Santos, acabei até votando para ele, vereador, sem ter feito uma discussão. Antes eu fazia discussão para ver quem votar, tal, mesmo dentro da esquerda, né? Eu sou mais ligado ao PT, né? Mas eu nem fiz, eu falei, o Emerson eu sei quem é, tal, vamos lá, vamos votar, tá? Aí tem a candidata, né? Aqui do PT. Para você ver, uma votação pequena, mas eu estou ficando estimulado, viu? Eu estou achando que o negócio pode crescer. Acho que daqui a pouco a juventude vai começar a aparecer, tá? Vai, porque não precisa haver uma renovação, né? Eu acho que vai começar a aparecer. Vamos ver, eu quero conversar também com meus alunos, né? Mas você sabe como que é a juventude, né? Pouco a pouco, não? Porque eu vou falar uma coisa para você, pelo menos ano passado, né? O liberalismo, a ideia, são contaminados, não? Eu falava, quem que colocou na cabeça desses alunos? O aluno no primeiro ano já estava contaminado pelo liberalismo, pô. Você não acredita? O aluno chegou para mim, né, no direito, e pegou dando economia no primeiro ano. Professor, você não fala de Hayek? Você não fala dos liberais? Você não fala de... Poxa, esses autores que estão trabalhando isso é coisa do passado, professor. Tal, né? Aí eu tive que colocar para ele a história do liberalismo, um pouco, né? E quem que era Hayek e tal, discutindo essas questões, não? E então, veja bem, o seguinte, eu acho que eu estou ficando estimulado, viu? Eu estou voltando, estou achando que a esquerda não morreu na Baixada, não, tá? Ela se diversificou. Sim. O pessoal está fazendo um belo de um trabalho também. Pessoal o PT, a gente precisa, eu, por exemplo, sou mais próximo ao PT, mas eu acho que essa coisa de ter mais gente, outros partidos, tal, isso é muito interessante, tá certo? Isso contribui mesmo. O PT estava velho, é verdade, especialmente aqui da Baixada, eu posso falar que eu tenho meus amigos do PT aí, né, aqui da Baixada, né, são dessa juventude, e essa juventude, se eu fosse jovem hoje, eu não participaria, sério mesmo. Você está falando com meus amigos, eu não estaria lá no partido político, né? Então vamos estimulá-los aos movimentos sociais, não? A eles participarem dos movimentos, né? Não precisa necessariamente estar no partido, né? Mas, enfim, assim, eu estou ficando, sabe, estou voltando assim, voltar com energia. Bacana. Eu estou voltando vocês estão me dando essa energia. Obrigado, viu? Só foi. Obrigado a todos. Olha, muito legal, viu? Bacana. Muito obrigado. Importante isso. Como diz as escrituras, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Né? Conseguem fazer com que muitos outros, né, se agreguem a gente. É isso. E se a gente já fez um pouquinho, né, só nesse período, vamos lá. Nós estamos com uma série de iniciativas aí que elas se entrelaçam, né? E que temos muito aí que colaborar nessa construção. Bacana. Bom, pessoal, tá bom? Beleza? Obrigado aí, Conceição. Eu sei que a vida é difícil mesmo. O Pascoal, o Silvio, Célio, Ricardo. Vamos em frente aí, Ricardo. Vamos ver o que a gente consegue compor aí, tá? Para fazer o encaminhamento. Tomil, bom final de semana. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Abração. Tchau.